Salve Maria Imaculada, amados e caríssimos irmãos e irmãs, a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Hoje daremos continuidade à nossa meditação do resumo do tratado O Segredo de Maria, nosso queridinho, e vamos pedir e implorar que o Espírito Santo venha sobre nós e nos conceda a ciência para que possamos compreender o que é a prática dessa verdadeira devoção, dessa total consagração. Vamos rezar então o Vinde Espírito Santo e o Ave Maria Stella. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva ao fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eterna, o fraco em nós robustecer. Nosso inimigo repelir, dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave que saúda, funda-nos na paz e ergue o nome muda, quebra algema ao réu e dá aos céus luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe e faz a nós descer. Quem por nós nascido quis deixe nascer. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Vamos lá então? Paramos onde São Luís nos fala sobre as práticas exteriores da verdadeira devoção. E ficamos aqui na parte que ele vai começar a nos ensinar sobre a recitação da pequena coroa e do Magnífica. São Luís nos ensina. A quarta prática exterior é rezar todos os dias, sem incorrer em pecado algum, por lhe faltar, a pequena coroa da Santíssima Virgem, composta de 3 Pater, Pai Nossos, e 12 Ave Marias, e recitar assiduamente o Magnífica, que é o único cântico que temos de Maria para agradecer a Deus pelos seus benefícios e para atrair outros novos. Sobretudo, não se deve deixar de recitá-lo após a Santa Comunhão, por ação de graças, como o sábio Gerson considera que a própria Santa Virgem fazia após a comunhão. Então, atenção, essa prática que São Luís está nos ensinando, ele está nos deixando claro que não é uma prática obrigatória. Ele diz aqui, sem incorrer em pecado algum por faltar. Após a nossa total consagração, São Luís, no nosso tratado, ele já nos sugeriu práticas devocionais. Ele disse lá sobre o rosário, sobre a coroinha, ele disse o Magnífica, enfim. Hoje as orações que santos faziam a Nossa Senhora. Hoje nós poderemos trazer também, como nós sempre gostamos de citar esse santo, Santo Afonso Maria de Ligório, no seu célebre Glória de Maria Santíssima. Ali, nesse livro, ele traz várias orações devocionais, orações muito profundas, que nos ajudam muito a ter mais intimidade, mais amor à Nossa Senhora. Então eu recomendo que todos tenham, comprem Glória de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Ou procurem aí na internet também, para baixar em PDF, ou para ouvir o áudio, Glória de Maria Santíssima. Super recomendo, porque também eu acredito que se
se São Luís pudesse ter colocado, né, sobre esse santo, que eles viveram quase na mesma época, então não tinha como, ele teria com certeza indicado que também buscasse essas práticas de devoção de glória de Maria Santíssima. E o Magnífica após a comunhão. Por quê? Nossa Senhora, ela também teve a grande graça de poder receber o seu Divino Filho em Santa Comunhão. Aqui em São Luís nos diz, revela esse segredo. Então ela rezava com a sua própria oração que o Espírito Santo havia criado nela, Magnífica. Minha alma engrandece o Senhor, exulta meu Espírito em Deus, meu Salvador. Enfim, então essa oração é uma oração muito forte, uma oração que Satanás e o inferno têm um grande pavor dessa oração, porque é a oração de Nossa Senhora, é a oração que tem o maior valor. O maior valor que pode ter de qualquer oração já feita na face dessa terra ou que se parar, é a oração dela. É a oração dela, aquela oração que não tem pecado. Porque Nossa Senhora não tem que rezar o Pai Nosso. Perdoar-nos nossas ofensas, ela nunca pecou. E não tem que rezar também a Ave Maria, porque a Ave Maria é uma salvação dirigida a ela. Não tem que rezar as orações dos outros santos, não tem. Não tem. Então a oração dela, que nós podemos imitá-la, que nós podemos glorificar a Santíssima Trindade com a sua própria voz, com o seu próprio Espírito, a sua própria alma. É isso, Magnífica, quando um consagrado, uma consagrada, como esse Magnífica está fazendo isso, está tomando a Santíssima Virgem na sua vez e rezando então a Deus. Por isso que São Luís recomenda que se reze essa oração. Claro, não é obrigatório, mas muito bom aqueles que rezam. O uso da correntinha. A quinta é usar uma pequena corrente benta no pescoço, ou no braço, ou no tornozelo, ou pelo corpo. Essa prática pode ser absolutamente omitida, sem afetar o sentido dessa devoção. No entanto, seria pernicioso desprezá-la ou condená-la, e perigoso negligenciá-la. Aqui, muitíssima atenção. Nós tratamos esse tema quando chegamos então no capítulo 8, onde São Luís nos fala também lá no tratado do uso das correntes, das cadeias de ferro, e que ele fala que há um santo lá daquele tempo, daquela época, eu gostaria de poder trazer as cadeias e arrastá-las, se ele pudesse tê-las no tornozelo e sair arrastando as cadeias, de tanta devoção, tanta vontade que ele tinha de ter algum sinal exterior que provasse a ele em primeiro lugar e também aos outros que ele tinha se feito escravo da Santíssima Virgem. Então, condenar jamais. Agora, cada qual tem o seu mistério com Deus, cada qual tem o seu chamado com Deus. Então, não julgueis e não sereis julgados. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho, nas suas bem-aventuranças. Ele vai nos ensinando. São Mateus, capítulo 5, 6, 7. Não julgueis, não sereis julgados. Lá, todo aquele grande roteiro que a própria Nossa Senhora nos pede em uma das suas aparições. Leia Mateus 5, 6, 7 e decore aquilo ali, viva aquilo ali, busque ver aquilo ali e você será santo. Nossa Senhora fala em uma das suas aparições, porque aquilo ali é o projeto de vida de santidade. E lá Nossa Senhora nos ensina: não julgueis, não sereis julgados. Então, cada um foi chamado para Deus, para um mistério, para uma vocação especial, além da vocação universal de todos nós, que é a santidade. Mas Deus pede a uns para usar uma corrente no pescoço, Deus toca em outros para usar uma corrente no braço, Deus toca em outros para usar uma corrente no tornozelo, Deus toca em outros para usar uma corrente na cintura, Deus toca em outros para usar um anel, Deus toca em outros para usar um escapulário. Então, são sinais exteriores, insígnias da Santíssima Virgem. Então, não pensar: por que fulano usa corrente pequena? Fulano está consagrado a uma corrente gigante desse tamanho, para que exagero, quer aparecer e tal, não sei o que. Mas bispo tal, padre tal, já proibiu isso, e fulano continua com essas correntes exageradas. Para que tudo isso? É um fanático, é um lunático. Calma. Porque uma vez que nós estamos na era do Espírito Santo, na era da Santíssima Virgem Maria, onde São Luís já nos havia profetizado sobre nós, que nós iríamos levantar como os consagrados, os apóstolos dos últimos tempos. Então, há um mistério que Deus dirige a cada um em particular, porque nós somos consagrados a Deus desde o batismo. Então, almas eleitas. Então, espere, não julgue, cada qual tem o seu mistério com Deus. Então, se um quer usar uma corrente assim, assado, branca, preta, amarela, não sei, mas não julgue porque você não sabe do interior
do alto clero, quando eu digo assim, até uma palavra, né? Assim, para identificar que a pessoa pode estar numa posição lá em cima, numa posição lá embaixo, não importa. Mas cada um tem o seu mistério com Deus. Então, se um é chamado para usar a corrente A, B e C, faça você a sua devoção, aquilo que Deus tocou em seu coração. E se você tem um diretor espiritual, alguém de verdadeira experiência com Deus, uma pessoa experimentada, uma pessoa que seja firme na sua caminhada de fé, peça orientação e busque ver, né, se aquilo que você está pretendendo fazer, se realmente é lícito, é viável, é louvável, ou se foi mesmo na sua oração pessoal, se foi confirmado com outros irmãos. Use a sua corrente, não deixe de usar. Eu super recomendo. Infelizmente, esses últimos tempos eu estou com muita alergia ao material das cadeias, mesmo sendo de aço inox, não estou conseguindo usá-las mais. Mas, independente disso, tentar usar então um outro sinal. Agora, não pode ser corrente de ouro, de prata, até pode ser se a pessoa tiver assim, como no meu caso, né, alergia mesmo. Mas tem que ser algo que mostre que é uma corrente mesmo. Não é uma pulseirinha. Pode até ser mais fina, mas tem que mostrar que são correntezinhas. Porque a devoção, como São Luís ensina, é dessa maneira, é dessa forma. Então, não se inquietar com proibições, com julgamentos passados, com brincadeiras, com desprezos. Isso tudo pode acontecer se você começar a usar as correntes, as cadeiras. Mas o que importa é que você seja fiel àquilo que você está elegendo, aquilo que foi a sua decisão de ser escravo de amor da Santíssima Virgem. É isso que tem que ser o seu foco, e não o que os outros irão pensar. Então continua São Luís dizendo: eis aqui as razões para que se use esse sinal exterior. Primeiro, para se proteger das funestas cadeias do pecado original e atual aos quais estamos vinculados. Então, ele nos alerta: para que eu vou usar a corrente e a cadeia? Exatamente para isso. Toda vez que eu ver a corrente no braço, no tornozelo, ou no pescoço, ou que eu ver a correntezinha no anel, não sei, eu vou me lembrar que eu me consagrei. Não tem como esquecer. Segundo, para honrar as cordas e os laços amorosos com que nosso Senhor quis ser amarrado para nos tornar verdadeiramente livres. Então, lembremos da sangrenta flagelação de nosso Senhor, onde ele foi atado com cadeias, onde ele foi atado numa coluna, onde ele foi preso. E se fôssemos aprofundar a paixão de nosso Senhor, como ele revelou a muitos santos beatos da igreja, as crueldades que ele sofreu naquela noite, depois da quinta-feira santa, na noite da agonia, para onde ele foi levado, e como prenderam o nosso Senhor, e como ele foi, o seu corpo foi usado por tantos objetos tenebrosos. Então, o que vai me custar eu usar uma cadeiazinha e alguém vir zoar da minha cara, alguém me falar uma brincadeira, está amarrado aqui agora, tu é escravo de alguém, está escravo do seu marido, está escravo da sua mulher, uma coisa assim. São piadas que não se comparam àquilo que o nosso Senhor sofreu. O que nos custa passar um pouquinho isso? Nada. É uma glória para Deus que nós estaremos dando. E continua: terceiro, como esses laços são laços de caridade, é para nos fazer lembrar da Virgem Maria, na qualidade de escravos, que serve o hábito de usar semelhantes correntes. Então, é um hábito, usar sempre as cadeias, trazê-las consigo. E realmente, quando alguém perguntar, é a sua oportunidade de testemunhar. O que é isso? Por que você usa essa corrente? Por que você usa essa corrente, esse cadeado? Chama atenção. O que significa isso na sua vida? Você tem a oportunidade, olha, porque na Igreja Católica existe uma consagração de muitos anos da Igreja, uma consagração que foi querida por Deus e tal, e fala de São Luís, e fala do tratado, porque São Luís foi aquele que então popularizou a consagração e trouxe também o uso das cadeias. Mas a consagração sempre existiu, nós já estudamos isso, né? Pega o Evangelho, São João, capítulo 19, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho, entrega. Enfim, a consagração já foi feita pelo próprio Jesus, de toda a humanidade. Todos os filhos e filhas de Deus são filhos da Santíssima Virgem, eles querendo ou não, a consagração já existiu desde sempre. Então, é mais uma forma de você aprender também a testemunhar e a falar o que significa a consagração. Eu testemunho
desde que eu me consagrei a primeira vez, agora completando a 12ª consagração, com a graça de Deus. Então sempre usei as cadeias, sempre usei no pescoço, no braço, no tornozelo. Foi como um mistério que foi dado ao nosso grupo de oração, à nossa missão, os escravos de Maria, os amigos da cruz, e com muito amor, com muita alegria, sempre com as cadeias, os cadeados, foi a maneira que Nossa Senhora colocou em nosso coração, e nós assim fizemos. E quantas pessoas, eu não posso nem contar nos dedos, porque são muitas, nós tivemos a oportunidade, em todo lugar que nós íamos no grupo de oração, de missão, de testemunhar, e pessoas foram tocadas e se consagraram, e são consagradas até hoje, usam também as correntes. Por quê? Porque nós somos tocou para usar daquela maneira, e a pessoa começou a usar, e aquilo foi espalhando, foi divulgando, e aquilo foi crescendo. Então, assim, podemos testemunhar que no Brasil, com certeza, muitos começaram a usar a verdadeira devoção e a usar também as cadeias, né, a viver o método, a praticar a modéstia também, por causa do testemunho de outros irmãos que foram mais corajosos, mais usados pelo Espírito Santo, que foram na frente, e aí a coisa foi se espalhando. Isso eu posso testemunhar de fato, por exemplo, aqui na Diocese que nós estamos, na Diocese de Itaguaí, quando o nosso grupo de oração se consagrou, não havia nenhum consagrado aqui na Diocese. Ninguém tinha coragem de falar de consagração, de usar corrente, de usar saia, de usar véu, nada disso. E Nossa Senhora nos inspirou, e a coisa foi crescendo, e hoje o negócio vai aumentando, vai divulgando, todo lugar que vai um, vai outro, espalha. Então, o mover do Espírito Santo, não julgueis, pois não sabeis aonde o Espírito Santo vai agir. O Espírito Santo age na igreja, no meio do seu povo, aonde está a Santíssima Virgem, aonde está o seu povo leigo, clamando em unidade. Porque se A, B e C que está lá em cima não quer, D, F, G, H que está lá embaixo, que é o Espírito Santo vai pedir, vai agir, ele vai agir com poder, porque ele é Deus, ele está preocupado em corações que estão ansiosos, que querem receber, que querem a santidade, que querem a conversão, que querem a graça. Então quem não quer, infelizmente não vai poder agir e fazer, porque ele só faz no coração que dá liberdade. Então, quanto mais liberdade nós darmos para crescermos, então, nesses mistérios com Nossa Senhora, com a prática da verdadeira devoção, melhor para nós. Então, tomamos coragem, vamos sim usar o nosso sinal exterior da consagração. Diversos personagens, grandes personagens, que se fizeram escravos de Jesus e de Maria, estimavam tanto tais correntes que se lamentavam não ser permitido usá-las em público nos pés, como eu falei aqui, São Luís citou de novo. Usar em público nos pés, como os escravos turcos, porque antigamente esses escravos arrastavam suas correntes. Olha um pouco a história do Brasil no tempo passado. Se fosse agora, atualmente, eu estava lá, cheio de corrente, sendo escravo de algum senhor, de alguma senhora, talvez, né, sendo muito maltratado. Então, o que custa agora, então, usar umas correntes cheias da graça, da glória de Deus, e testemunhar ainda para que mais irmãos possam conhecer a mesma graça que Deus me deu a oportunidade de conhecer? É só alegria. Ó, correntes mais preciosas e mais gloriosas do que colares de ouro e de pedras preciosas de todos os imperadores, pois elas nos unem a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe, e são desse vínculo os ilustres sinais e as marcas exteriores características. É preciso observar que é recomendável que tais correntes, se não forem de prata, sejam ao menos de ferro por causa da comodidade. Elas não devem jamais ser retiradas durante a vida, para que nos possam acompanhar até o dia do julgamento. Que alegria, que glória, que triunfo para o escravo fiel no dia do julgamento, que os seus ossos, ao som da trombeta, se levantem da terra unidos pela corrente da escravidão, e que aparentemente não terá se corrompido. Esse pensamento por si só deve animar fortemente um devoto e escravo a jamais retirá-la, por mais que ela possa trazer incômodos à sua natureza. Então, por mais que haja desprezo, por mais que seja difícil usar, por mais que falem, que briguem, que batam, não importa, use suas cadeiras até o final, use o seu sinal da sua consagração até o final, porque lhe acompanhará até o dia do julgamento. Imagina que glória! O seu corpo lá, quando estiver todo apodrecido e se desfizer lá debaixo da terra, ficarem só os ossos, as correntes ficarão lá. As correntes, as suas cadeias de ferro, e quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar na sua glória, no seu triunfo com todos os anjos e santos para julgar os vivos e os mortos, e então naquele momento em que
depois for precedido esse momento de glória, quando então nosso Senhor vai chamar todos os corpos para serem ressuscitados, como o seu corpo glorioso está ressuscitado no céu e em cada sacrário da face da terra. Então, nessa hora, as suas correntes ainda estarão vivas com você. As correntes estarão ali. Então, elas serão esse sinal de glória, de alegria, da sua pertença, da sua entrega total a nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos da Santíssima Virgem, por meio dessa total consagração, dessa escravidão de amor. Escravidão de amor. Então, ficamos por aqui. Depois, na próxima, só iremos continuar com as orações de suplemento. Já então finalizamos a nossa leitura, o nosso resumo, o segredo de Maria, nosso queridinho, o segredo de Maria, de São Luís Maria Grão de Montfort. Que Nossa Senhora então possa nos avivar cada vez mais o desejo de perseverar nesse caminho, nessa nossa total entrega que é diária. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser. Amados e caríssimos irmãos e irmãs.